E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o Sport TV News, atualizando as últimas informações do nosso Palmeiras. Palmeiras que entra em campo hoje, nesta quinta-feira, às 21h30. Jogo de volta das oitavas da Libertadores da América. Palmeiras ganhou o jogo de ida fora de casa com um placar de 4-0, galera. Fica aí até o final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Bom, vamos começar pelo Palmeiras então, porque o Fernando Vidotto bateu um papo exclusivo com o artilheiro do time. Caminhada de um homem de seleção. Porque eu vou pedir pra ficar do outro lado seu aqui, porque eu tenho um lado favorito, entendeu? Não sei se tem. Eu juro, esse lado é mais bonito que o outro. Você tem isso? Eu tenho os dois. Os dois são bonitos? Não, os dois são bonitos. Hoje o nosso papo é com o mais novo pré-convocado da seleção argentina de futebol. Obrigado, viu? José Manuel Lopes, o Flaco. Conta pra gente, onde você tava, como é que você recebeu essa notícia? Eu tava em casa e me acordou minha família, todo mundo me ligando, aí o celular tava explodindo e minha família tava me ligando, atendi e aí contaram pra mim, tava todo mundo muito emocionado, mas feliz pela convocatória, não esperava, mas a vida é assim. Mas ainda é uma pré-lista, mas vamos sonhar, assim, vai. Se depois você aparece lá na principal... Sim. Quem que você tá mais ansioso pra treinar junto, pra ficar ali, conviver? Eu acho que eu sei, mas vamos lá, quem? Todos, né? Não conhecia, por exemplo, o Messi, mas já conheci no Mundial e cara super legal e tal. E se dá tudo certo e tal, aí vamos ter um pouco mais de tempo para conversar e ver como que é ele. Você não aproveitou para falar para ele ali no Mundial? Ele falou assim, daqui a pouco eu vou estar ali com você. Não tive coragem, não. Mas assim, você tá surpreso? Só que talvez não seja uma grande surpresa, porque você já foi o artilheiro do Palmeiras da temporada ano passado, é o artilheiro desse ano. Tu sabe quantos gols você tem esse ano? Eu sei. Quantos? Eu tenho uns 15. 15 gols. Não, e gol de tudo quanto é jeito, né? Tem gol de cabeça, tem gol com o pé. Tem um gol favorito? Direita, esquerda. Tem um favorito esse ano? Esse ano, eu acho que foi o primeiro. Meu favorito, o primeiro do ano. Começou difícil o ano pra mim. Foi Água Santa? Acho que foi Água Santa. Sim, Água Santa. Vocês tiveram uma eliminação muito dura contra o Corinthians, mas vira a chave muito rápido, né? De lá pra cá já são 3 jogos, 3 vitórias. Como é que foi esse vestiário, esses dias aqui no CT também, pra vocês virarem rápido, assim? A Abel sempre fala pra gente continuar pedalando. Às vezes está em subida e é mais difícil. E às vezes, por exemplo, como agora, está em descida e é muito mais fácil pra gente. Agora temos outras competições que graças a Deus estamos melhor encaminhados e se Deus quiser vamos levantar algumas taças esse ano. É o 42, é o 9 do Palmeiras funcionando, Lopes, neles. Esse jogo de volta com o Universitário já tem uma vantagem super boa ali, 4 gols de vantagem, você fez 2 deles. E aí pode ser que o Abel segure, pode ser que não, a gente não sabe. Mas você é como? Você é o que tipo, quer jogar, aumentar, já fazer mais? Pessoalmente eu quero jogar sempre, todos os jogos, mas aí já é com ele. A torcida do Palmeiras canta e vibra no Allianz. Ele é artilheiro, ele tem talento. Paco, obrigado pela entrevista. A gente tá torcendo pra você sair na lista definitiva. Se Deus quiser, vai dar certo. Não, você vai entrar na seleção, aí a gente faz um combinado. A gente torce pra você, mas aí quando for Argentina e Brasil, aí você tira o pé. Tá. Pode ser? Pode ser. Combinado? Tá pré-convocado então tá combinado. Se aparecer na lista final e enfrentar o Brasil, tira o pé. Então, bom, esse combinado é interessante. Vai acontecer sim. Vai sim. Bom, primeiro que não vai acontecer Você acha que ele não vai para a lista? Não. Eu acho que ele pode até ir para a lista, por quê? Porque a Argentina vai fazer muitos testes
nessas 2 últimas partidas. Já está bem classificado. Então, assim, acho que ele pode estar numa lista final. Eu não acho que ele vá fazer parte de uma reta final de convocação para a Copa do Mundo, onde ele poderia enfrentar o Brasil. Né? Mas, dito isso, a evolução dele nos últimos tempos, ela é muito clara e o Abel demorou para perceber. Acho que ele ainda tem alguns pontos, inclusive tecnicamente, de dificuldades e apontados pelo próprio técnico, que não faz isso com outros jogadores. Vejo um tratamento meio diferenciado. E ele pega pesado nas críticas com o Flaco. Exatamente. Acho que ele tem algumas dificuldades, mas que o técnico não aponta em outros jogadores no seu elenco e que aponta diretamente... Não, de outros mesmo, não só atacantes. Você não vê o Abel falando de deficiências técnicas de qualquer outro atleta. Do Flaco, todo momento que ele pode, ele vai lá e aponta. É que eu acho que essa resistência, na verdade, era muito mais a resistência ao Flaco, era muito mais pela resistência a usá-lo junto com o Vitor Roque. Porque em determinado momento não teria que ser usado junto ao Vitor Roque. Então, mas aí ele não queria tirar o Exatamente. Vitor Roque. Por isso é que eu falei que você estava falando do Vitor Roque. O Flaco estava jogando melhor do que o Vitor Roque. E mesmo assim ficava esperando. Até a hora que ele se impôs e o Abel, para manter o Vitor Roque, teve que mudar a maneira de jogar. E funcionou bem, né? Funcionou. São 15 gols em 41 partidas oficiais. Ele é o artilheiro do Palmeiras, não é? Esses são os números do artilheiro, exatamente. Se a gente voltar ao último jogo, o Palmeiras vai eu acho um número até meio, decidir em casa. Acho até um número meio cruel, tá? Porque essas partidas entram... Ele não jogou tudo. Exatamente. Entra como substituto faltando 10 minutos e conta uma partida. Ou seja, o número é melhor ainda. Então, eu brinquei com a decisão em casa porque o Palmeiras voltou com 4-0 contra o Universitário, né? E ainda joga em casa para confirmar a classificação às quartas de final. Desses 4 gols marcados, em 3 ele teve participação direta. E muita gente vai falar, eu sei que esse é o... E ele jogou em outra posição. Jogou em outra posição, num outro esquema, né? Porque isso para ele também é uma novidade, jogar junto com o Vitor Roque. Mas muita gente vai falar que mas também tem que ver o adversário. O River Plate estava no grupo desse adversário e empatou em 1-1. Tem que ver o adversário. Todo mundo está fazendo 4-0? Não, exatamente. Não, a gente já falou disso. O grupo era difícil. O grupo tinha o Independente Del Valle, o Barcelona que eliminou o Corinthians, né, na pré-Libertadores. Não era um grupo super fácil, não. Era um grupo chato. Agora, falando do Flaco Lopes especificamente, ele é um jogador que chegou em 2022 e já passou por tudo no Palmeiras, né? Vários momentos em que ele foi utilizado, mas ele nunca teve a sequência que ele gostaria. Você não consegue enxergar o Flaco como... Não, ele é um titular do Palmeiras. Até hoje ele não conseguiu esse selo, mas ao mesmo tempo, durante esses anos todos, ele teve vários momentos em que ele era o maior goleador, ou que teve uma sequência em que o Palmeiras precisou, porque eventualmente algum atacante ali da frente se machucou e aí ele precisou jogar. E ele é um jogador que veio em 2022, na época, foi uma contratação muito cara, vindo do Lanús, e na percepção do Abel, ele era um jogador que precisava ser desenvolvido. E eu acho que é por isso que ele pega tanto no pé do Flaco. E ele pega mesmo. Lembra que no começo do ano teve aquela declaração dele forte até, no Campeonato Paulista, que ele mesclava bastante as equipes, e ele falava do Flaco especificamente. O Flaco voltou com 5 quilos a menos de massa magra. A gente até pensou, gente, como que ele conseguiu isso? Meu Jesus, né? Provavelmente um número exagerado, mas ele cobrou a forma que o Flaco se representou ao Palmeiras, enfim, aí perdeu um pouco de espaço. Então o Flaco sempre é aquele cara que aparece para resolver um problema, mas nunca consegue ter uma sequência e ganhar esse selo de titular do Palmeiras. Agora, em relação ao jogo, é claro que o Palmeiras tem uma vantagem gigantesca, né? Tem 4-0. Vai jogar em casa, mas não é muito a cara do Abel meter um time reserva. Ele não deve fazer isso. Agora, vamos pensar estrategicamente, vamos tentar pensar com a cabeça do Abel. O próximo compromisso do Palmeiras são 2 jogos em casa, e isso é importante, porque ele está sempre reclamando de viagem, então tem esse detalhe que é importante na sequência do Palmeiras. Vai enfrentar o Sport em casa, esse jogo é só na segunda-feira, e depois enfrenta quem? Corinthians, que está aqui, ó.
O Corinthians está aqui. É um grande momento para vingança. É claro que não vai ser igual. Mas no Campeonato Brasileiro já ganhou, né? Não, sim, mas depois perdeu a Copa do Brasil. Depois tá engasgado. Não, no Campeonato Brasileiro foi pós-Campeonato Paulista. Então, agora também vai ser pós-Copa do Brasil. Não, mas pós-eliminação da Copa do Brasil, Mari. Não, os dois jogos foi depois do Paulista. Então, os dois jogos de Campeonato Brasileiro, eles tinham um objetivo de vingança para o Palmeiras. É claro que eles não têm o mesmo peso. Não tem. A final do Campeonato Paulista ela é mais importante do que um jogo perdido no Campeonato Brasileiro, ainda que para o Palmeiras possa valer 3 pontos que possam levar ao título do... mas vale muito. Sim, esse vale. jogo vale mais que 3 pontos, você entendeu? Claro que vale. Claro que vale. Mas que já ganhou. O que eu quero dizer é que é melhor você ser campeão paulista do que ganhar o jogo dentro do Campeonato Brasileiro. Aí eu vou chegar no meu raciocínio. É muito difícil de prever o time que o Abel vai colocar em campo. Primeiro, porque ele não costuma poupar os jogadores. Ele poupa quando ele precisa e é feito de forma muito discreta. E segundo, ele gira tantos jogadores que você fica meio confuso até de colocar... Mas quem é o titular aqui? Então aí, me diz aí, quem é? Então, eu acho que, para mim, a primeira linha, a gente já debateu isso várias vezes aqui, Lofredo. A primeira linha, a gente tem ali uma ideia de time titular. Então, é mais fácil imaginar que ele deva dar descanso, por exemplo, para o Gustavo Gomes, que está numa sequência aí. Vamos lembrar que o Palmeiras colocou o time titular contra o Botafogo, podendo colocar o time titular, mas botou um time titular contra o Botafogo, mas não era o mesmo time que jogou com o Universitário. Tinha diferenças no meio-campo, tinha diferença na zaga e tinha diferença no ataque. Nesse nosso campinho, quem vai se desgastar muito é o Facundo Torres. Não só não será poupado, como vai jogar em 2 posições. Exatamente. Então, eu pouparia o Maurício, por exemplo, e colocaria de novo Facundo e Sousa. Mas ele pode jogar com o Felipe Anderson, que não tá aí. Ele pode jogar com o Felipe Anderson. No meio-campo, ele pode aparecer com o Alan, que é um jogador que ele tem utilizado de diversas formas também. Ele tem ali intercalado Aníbal Moreno com o Emi Martínez. O Evangelista jogou as 2 partidas, então ele pode descansar o Evangelista, mas você não vai ter uma sensação de time reserva. Esse é o ponto que eu vou chegar. Porque ele roda tanto esse elenco justamente para a gente ter essa dificuldade. O adversário vai ter dificuldade também. E aí a minha questão é sobre entrosamento Flaco Lopes e Vitor Roque. Se ele colocaria os 2 novamente para dar uma sequência importante, aproveitar esse jogo, começar o jogo com eles, depois mudar. Então eu tenho uma dúvida em relação a isso. Agora, que não vai ser um time que você vai bater o olho e falar, é o time reserva, você não vai ter essa sensação quase nunca, por causa das mudanças frequentes que o Abel faz. Mas aí deixa eu fazer um contraponto. Se fosse para chutar, e seria um chute, porque eu concordo com toda a análise da Jojo, hoje o Palmeiras vai reservaço. Sabe por quê? A última vez que a gente viu um Palmeiras que você batia o olho e falava, esse aí é o reserva titular, hein? Sabe assim? Essa aqui é minha formação, meus 11 reserva. É isso aí, ó. Palmeiras e Bolívar. 2023, sabe quando foi o jogo da ida? 4-0. Então, veja Foi só. a única vez que a gente viu. Então, decidindo em casa, a Joana tem um ponto nessa questão do Flaco Lopes com o Vitor Roque. Eu acho que seria a única... o único interesse dessa partida. Tirando isso, você continuar desenvolvendo esse entrosamento, tirando isso, o Palmeiras podia colocar os juniores hoje. Mas exatamente, o Richarlison até brincou numa seleção que a gente fez, pode botar o Sub-20 aí, que não tem, com todo respeito vai fazer. ao Universitário e ao Sub-20, 4-0 não é um placar perigoso. O que ele fizer hoje está autorizado. Sim. Eu só acho que ele tem uma margem, margem boa para descansar jogadores específicos. Eu também acho. Então. E isso ele deve fazer. Se o Jefté, por exemplo, tivesse, que é um lateral esquerdo que chegou agora, né, se ele tivesse chegado a um pouquinho mais de tempo, tivesse no bid, poderia ter chance, já que o Piquerez está numa sequência, só que ele perdeu o Vanderlan. Mas então, tem inscrição também, né? Não poderia. Não, então, é o que eu falei. Se o Jefté tivesse chegado a mais tempo, esse seria o jogo para ele. Entendeu? É um jogo para o Kelvin, que é um jogador que chegou agora para a lateral direita, ele pode descansar o Giai. É um jogo para ele dar minutos para alguns jogadores, sim, mas também é um jogo para ele testar algumas coisas que ele anda fazendo. Aí está a imagem do Jefté. Não sabemos se é do Novo ou Velho Testamento, que está chegando. Brincadeiras à parte, Jefté é um nome bíblico, para quem não sabe, tá? Ele é daquela geração de ouro da base do Fluminense, saiu super jovem, né? Estava na Escócia,
se destacou na Escócia, tem 21 anos, ou seja, está voltando muito jovem ainda. Esse é do Novo Testamento, o outro é do Antigo. Exato. Está voltando para o futebol brasileiro ainda muito jovem, então está dentro desse padrão de contratações que o Palmeiras faz, né? E o Palmeiras contratou, interessante também, 100% do GFT, não está fatiado os direitos econômicos do GFT, contrato longo de 5 anos, então jogador importante que vem para a lateral direita, uma vez que Marcos Rocha, você vê que mais um jogador, mais um pilar da era Abel, que está se despedindo, e o Palmeiras está fazendo aí essas contratações para suprir essas posições, para que o Abel sempre tenha 2 ou 3 jogadores para cada posição, para aquela lozinha lá famosa do Abel estar sempre preenchida. Então, assim, vai ser um time com cara de reserva? Vai. Só não acho que é 100% reserva, porque ele tem testes, inclusive de esquema tático, que ele está fazendo, que talvez ele use esse jogo para começar a partida testando algumas opções que ele tem, mas provavelmente vai descansar essas figuras mais desgastadas, pensando aí na sequência do Campeonato Brasileiro. E só para completar em relação ao Universitário, o que eu quero dizer é o seguinte, não acho que seja fraquíssimo não, mas classificaram 16. Vamos imaginar que você possa escolher o seu adversário. Sim. Universitário. Sim, a resposta é sim. Entendeu? Então é isso. Dos 16 que classificaram, com menos história, com menos camisa, com menos tradição, e um time que foi bem, mas você olha e fala, não tem altitude. Esse aqui, quero esse. É isso, ainda vai decidir em casa, tá ruim. O Flamengo venceu o Internacional no Beira-Rio e passou de fase na Libertadores. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!